Há momentos na vida em que tudo parece fora do lugar. Dias em que você acorda sem forças, sem direção, sem entender como chegou até ali. A sensação é de que algo se perdeu pelo caminho. A alegria, a esperança, o sentido. Talvez você esteja sorrindo por fora, mas por dentro se sente cansado, vazio ou confuso. Se você já passou por isso, ou está passando agora, saiba de uma coisa: a Bíblia não ignora esses momentos. Pelo contrário, ela fala diretamente com quem sente que a vida parece perdida. A palavra de Deus não é um livro distante da dor humana. Ela foi escrita em meio a lágrimas, lutas, quedas e recomeços. E é exatamente por isso que ela tem poder para nos levantar quando tudo parece desabar. Hoje, vamos caminhar por 10 versículos que não apenas confortam, mas restauram a esperança, fortalecem o coração e lembram que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua presente. O primeiro versículo nos lembra que Deus está perto quando mais precisamos. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso muda tudo, porque, muitas vezes, pensamos que Deus se afasta quando estamos fracos, mas a verdade é o oposto. Ele se aproxima. Quando o coração está quebrado, quando as forças acabaram, quando as palavras faltam, Deus não se afasta. Ele chega mais perto. O segundo versículo nos lembra que o choro não é o fim da história. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa não ignora a dor, mas coloca um limite nela. A noite pode ser longa, escura e silenciosa, mas ela não é eterna. Deus trabalha enquanto você descansa, mesmo quando você não percebe. Amanhã chega, e com ela, novas forças. O terceiro versículo nos lembra que Deus tem planos, mesmo quando tudo parece confuso. Ele diz que conhece os planos que tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Isso significa que o caos que você sente agora não define o final da sua história. Mesmo que você não entenda o processo, Deus não perdeu o controle. O que parece atraso pode ser preparação. O quarto versículo fala diretamente ao cansaço. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não é força que vem de motivação momentânea, mas uma força que nasce da esperança em Deus. Esperar não é desistir, é confiar. E enquanto você espera, Deus renova aquilo que você achava que tinha acabado. O quinto versículo nos lembra que Deus não nos abandona na caminhada. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quantas vezes o medo tenta nos convencer de que estamos sozinhos? Mas Deus afirma, de forma clara, que Ele caminha conosco. Mesmo quando você não sente, Ele permanece. O sexto versículo fala sobre entregar o peso que está sobre você. Jesus convida os cansados e sobrecarregados a irem até Ele, prometendo descanso. Isso é poderoso, porque muitos tentam carregar tudo sozinhos. Jesus não pede que você seja forte o tempo todo. Ele pede que você vá até Ele. O descanso começa quando paramos de fingir que damos conta de tudo. O sétimo versículo nos lembra que Deus transforma dor em aprendizado. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo é bom, mas que Deus é capaz de usar até aquilo que nos feriu para nos fortalecer. Nenhuma lágrima é desperdiçada quando colocada nas mãos certas. O oitavo versículo fala de esperança em meio à queda. A palavra diz que o justo pode cair 7 vezes, mas se levanta. Cair não define quem você é. Permanecer caído não é o plano de Deus para você. Ele é especialista em levantar pessoas que achavam que não conseguiriam mais se levantar. O nono versículo nos lembra que Deus vê o que ninguém vê. Ele diz que jamais nos deixará ou nos abandonará. Mesmo quando as pessoas se afastam, mesmo quando você se sente esquecido, Deus permanece fiel. A presença dele não depende das circunstâncias, depende da promessa dele. O 10º versículo nos aponta para a luz no fim do caminho. A Bíblia diz que Deus enxugará toda lágrima, e que não haverá mais dor. Essa promessa aponta para algo maior do que o agora. Ela nos lembra que a nossa esperança não está limitada a este momento difícil. A restauração, a cura, há um futuro preparado por Deus. Quando a vida parece perdida, a palavra de Deus se torna um mapa. Ela não nega a dor, mas mostra o caminho. Talvez você não consiga ver a solução agora, mas você pode segurar na promessa.
Talvez você não tenha forças para correr, mas ainda pode dar um passo. E às vezes, tudo o que Deus espera é isso, um passo de confiança. Se você chegou até aqui sentindo que algo em você estava quebrado, saiba que Deus restaura. Se você achava que não havia mais saída, saiba que Deus cria caminhos onde não existem. A vida pode parecer perdida, mas enquanto Deus estiver presente, nada está realmente perdido. Permaneça, respire, confie. A sua história ainda não acabou.